Oi pessoal, beleza? Estou aqui novamente para mais um Bosquinho Cast e antes de começar aqui apresentando a minha convidada do dia, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Via Color, que é a minha encadernadora há bastante tempo, e a Via Color é responsável pela confecção de todos os meus álbuns. Então, quando eu lancei esse projeto aqui do podcast, Lucianinho já entrou em contato, se dispôs a apoiar o podcast. Então, muito obrigado. Quem não conhece o trabalho da Via Color, vai lá no @Grupo Via Color e conhece um pouco do trabalho, que é incrível. Queria agradecer também a WA Filmes e Lives, que é a nossa produtora, que faz essa parte da captura das imagens, a edição, e é responsável por tantas transmissões ao vivo por aí, lives, lançamentos de cursos, e enfim, é uma empresa especializada nesse segmento. Então, se você não conhece, vai lá no @WA Filmes e Lives, eles são especialistas nisso. E queria também agradecer pela audiência, estou tendo um feedback muito legal dos episódios que já foram lançados e estou muito feliz. Foi um grande desafio para mim começar esse podcast, mas é algo que está me realizando muito e eu acho que também está trazendo para vocês aqui um conteúdo de muito valor, inspirando muita gente. E vamos deixar de arrodeio e apresentar aqui a minha convidada. E queria de antemão já agradecer a você, porque hoje eu estou com a mãe de Pedro, viu? Não é Clarissa Cunha aqui, eu estou com a mãe de Pedro, e aí ele veio aqui como convidado especial, e eu queria, assim, primeiro agradecer de coração pela sua disponibilidade de estar aqui, Clarissa, porque eu sei que você, além de ser uma profissional extremamente dedicada, ocupada, com muitas missões, ainda tem a missão mãe aí, que é algo que eu tenho que tirar o chapéu para as mulheres que conseguem conciliar o trabalho com a vida de mãe e tantas outras missões e funções que vocês têm nesse mundo, né? Então, obrigada assim, pelo convite, uma honra quando eu recebi nossa, vou dar um jeito e estou aqui, feliz que sou. Que legal. Eu sei que é uma manobra grande, mas também contamos aí com a ajuda de papai ali, sempre, né? Felipe, sempre. Obrigado, meu irmão, viu? Brigadão, que eu sei que sua força aqui me ajudou e eu tive a honra aqui de receber Clarissa. Então, muito obrigado, viu? E pode bagunçar à vontade, tá liberado. Tá vendo? Ó, antes de entrar nessa parte de técnica profissional e etc., como é que foi esse movimento aí, quando você descobriu que Pedro vinha, agenda cheia de trabalho, aquela loucura, como é que eu vou administrar? Tu trabalhou com buchão, trabalhou até quando? Como é que você fez isso aí? Então, Bosco, minha história é bem diferente, assim, das mães comuns, eu acredito, porque eu levei 4 anos para engravidar. Logo quando eu casei, um ano depois, liberei. E não vinha. Fiz todo aquele planejamento. Eu vou liberar agora para engravidar tal mês, para ter filho tal mês, que é menos corrido. Só que aí o filho não veio. Entrei no processo de fertilização, não sei se você sabe. E aí fiz uma transferência embrionária e não vingou. Isso quase 4 anos depois. 4 meses depois veio o Pedro naturalmente. Então eu fui pega de surpresa, é engraçado. Tá vendo? É tio Bosquinho, é assim. Não, tá certo. E você, quando quiser interromper, você interrompe mesmo. Vendo? E aí fui pega de surpresa e ele ia nascer em dezembro. Eu fiz, poxa, eu me programei tanto, ó. Me programei tanto pra, enfim, fazer aquele planejamento e tá tudo direitinho com as noivas e veio. A fertilização nos ajuda muito no processo de programação. Mas não foi assim, então ele veio naturalmente. Por sorte, foi um mês de baixa, né, que foi dezembro, ele nasceu dia 4, tive 2 casamentos no dia 4, mas logo quando eu engravidei e passou as 12 semanas, eu já entrei em contato com as noivas. Então eu falei para minha família e falei direto para as minhas noivas. Tinha um casamento em Noronha, dia 26 de novembro, então eu já sabia que pelo tempo eu não ia poder ir. Já disse a ela também teve esse processo de dificuldade em engravidar, então foi bem tranquilo. Eu não tive problema com nenhuma noiva. Eu acho que as noivas, elas, por serem mulheres, né, entendem o momento, né, enfim, que também a gente, por mais que planeje, as coisas não saem exatamente como a gente imagina. Então eu tive Pedro, na maternidade eu estava mandando mensagem para a noiva, e aí, como é que estão as coisas, etc.
Trabalhei até 27 de novembro, foi meu último casamento. E dia 4 de dezembro ele nasceu. Mas foi muito natural, assim, foi muito tranquilo. Eu tive uma gravidez muito tranquila e uma sensibilidade dos casais muito grande. Eu acho que é mais fácil trabalhar grávida do que depois que nasce, né? Porque você carrega para tudo que é canto, né? Não tem limitações, enfim. Eu tinha pessoas que me ajudavam, então, montagens de evento, ficar até o final da festa, eu fiquei diversas. Felipe, meu esposo, ia junto, eu via alguém do cerimonial para ir comigo, algum coordenador meu. Então, foi muito tranquilo. Depois que ele nasceu, é que... Oi, mãe. Papai tá ali, E depois que ele nasceu, é que eu vi o quanto de adaptação eu teria que fazer mais do que eu já estava fazendo. Então, quando eu liberei para engravidar, eu já coloquei nos meus contratos que eu não estaria pessoalmente. Claro que eu estive pessoalmente em todos nesses 4 anos que eu tentei engravidar. Você quer ir pra onde? Pronto. Vamos liberar Pedro. Vamos liberar. Libera Pedro. Vá pra papai lá. Tchau, dá tchau. Abre aqui, Alencar, por favor. Dá tchau. Pronto, tchau. Cuidado com os fios aí. Tem. Isso. Vai Esqueci. E aí, quando eu liberei para engravidar, eu já tinha colocado nos meus contratos que eu não iria estar pessoalmente, já imaginando que não sabia quando engravidaria, quando ele nascia. Então, estava muito tranquila a título de contratos, assim. E, óbvio, eu dizia às minhas noivas que eu já tinha acabado de casar, que era natural engravidar, não sabia quando, então sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento. Quando eu engravidei efetivamente, os noivos disseram, poxa, logo no meu casamento, que teve pandemia, né? Ele nasceu em dezembro de 21. E aí muitas noivas disseram, poxa, né? Enfim, bichinho, é isso, vai melhorar. Logo no meu, mas não teve nada. Não, tranquilo. Felipe é bem de boa. Já ele se acalma. Bota a chupeta, ele não quis, não. A chupeta não. Tem um leite aí, tem um restinho do leite, dá ele, Bi. Dá o restinho do leite, ele se acalma. E é isso. Relaxa, faz parte. Pelo amor de Deus, isso faz parte da vida da gente. Tem que saber administrar e conciliar. E é isso, assim, acontece muito hoje em dia. Eu faço muitas reuniões em casa, online. E se ele me vê, eu tenho um escritório, fiz um escritório dentro de casa. E aí se ele me vê, começa a chorar, eu pego ele no colo. Ele adora computador por isso também, porque fica vendo as imagens e tal. Aí depois a babá vai lá, pega ele. Ou, por exemplo, eu cheguei em casa de um casamento e aí ele acorda de madrugada e difícil de dormir de novo. Gente, eu tô super cansada porque eu cheguei do casamento e ele acordou porque me viu, porque faz tempo que não veio. E a gente vai se adaptando. Mas eu acho assim, Bosquinho, por eu ter tido, eu não sei, eu nunca, assim, a experiência de uma mãe tentante é muito diferente de uma mãe que vai lá, libera e com alguns meses tenta. Eu acho, né? Eu posso estar falando besteira. Mas a vontade de ser mãe parece que... Não é querer dizer que a minha vontade é maior do que de outras, mas aquela expectativa, ela fica muito maior. Então, todas as dificuldades que eu tenho, assim, de trabalho, ameniza a partir do momento que eu penso que ele me traz de felicidade, né? Enfim, não só para a família, porque meu pai ficou 40 e poucos dias internado de Covid, foi entubado, fez traqueostomia para sair do tubo. E isso eu estava tentando engravidar. Ele veio 4 meses depois, como meu pai estava se recuperando ainda. Então, para a família foi algo que foi uma luz no fim do túnel, assim, de rejuvenescer, sabe? De começar a vida novamente. O meu relacionamento com o Felipe também melhorou muito, porque, óbvio, imagina, você tentando engravidar um tempão, aí você já começa a questionar, meu Deus, será que isso é pra gente, né? Enfim, problemas mil. E aí eu vejo essa dificuldade no trabalho, uma coisa tão pequena, né? O fato de não dormir à noite, ou de ter que trabalhar até de madrugada, ou me adaptar de sair de casa. Tem uma babá que me ajuda muito, né? Ela mora lá em casa de segunda a sexta, então isso facilita demais. Olha só a tranquilidade. Eu tenho uma babá que me ajuda, mora lá em casa e me ajuda muito, mas mesmo assim, eu sabendo que eu tenho um Lau, né, o nome dela todos os dias na minha casa, eu ainda diminui muito a minha demanda de trabalho para poder curtir essa maternidade. E a gente sabe, você mais do que eu, que passa, né? Esse momento de bebê, de dependência. Você disse há pouco, antes, né, da gravação, que seu filho estava todo independente, né, pré-adolescente.
E uma hora ele não vai querer mais a mãe, não quer mais estar próximo. Aí, enfim, eu acho que eu tomei o cuidado de não sair do mercado, né? Como eu vi algumas colegas de trabalho depois que foram mães, sumir para depois voltar. Então eu procurei não ter essa perda assim, sempre estar na mídia, modo de falar, né? Mas sempre estar fazendo stories, sempre estar ali postando, fazendo meus casamentos, não sumir, mas ao mesmo tempo diminuir essa demanda de estar na rua como eu tinha antigamente, né? De passar de manhã, tarde e noite fazendo stories, reunião atrás de reunião. Não tenho mais isso. Mas, óbvio, sempre conversando com as noivas sobre isso. Isso fez diminuir minha demanda de casamentos, claro. Então, eu tenho um volume de eventos menor do que eu tinha antes, mas é uma escolha. E isso, a gente como mãe, não tem como ser 100% em tudo, né? Clarissa, olha, a gente já poderia ter encerrado esse podcast agora, porque a aula que você deu aqui de assim, resiliência, de mostrar que você, apesar de ter se planejado, as coisas não saíram muito como planejado, mas ainda assim você colocou isso como uma prioridade e, de fato, a vida profissional corre paralelamente à vida pessoal, mas você tem que encontrar um equilíbrio e estar realizada nos dois aspectos. Não adianta você estar trabalhando feito louco, não ter tempo para o seu filho, ou então ser exclusivamente mãe e simplesmente abandonar a vida profissional. E você encontrou um equilíbrio para isso aí. E sabe o que é mais bacana disso tudo? É que a sua história mostra muito essa sensibilidade, né? Assim, dos clientes tratarem você como um ser humano, não só como uma pessoa que você assinou um contrato e ela que precisa cumprir de todo jeito aquilo que foi contratado. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos suscetíveis a qualquer tipo de problema, independente disso constar. Eita, contas à parte que eu me engasguei. Independente disso constar num contrato ou não, nós estamos suscetíveis a não, de repente, por um motivo de força maior, não conseguir executar. Como, por exemplo, você conseguiu ter neném, dar à luz no dia 4, mas podia ter sido no dia 26, não podia? E aí sua equipe estaria preparada, porque aí é onde eu digo assim, nós não somos só Bosquinho Lacerda e Clarissa Cunha, e sim toda uma equipe que precisa estar preparada para lhe dar o respaldo na sua ausência. Isso. Então, assim, veja quanta história bacana você me contou aqui, né? Você contou que as noivas foram sensíveis, que você conseguiu equalizar a sua vida profissional com a vida, a vida de mãe. E aí, ó, imagine que Pedro precisa de você, da mesma forma que você precisa do seu trabalho para trazer, enfim, os recursos para poder proporcionar o melhor para ele do aspecto de educação e etc e tal. E aí você soube fazer esse equilíbrio aprendendo, aí. Né? E de forma que olha, com uma rede de apoio, seu marido que está junto, a família toda, uma babá que está ali dando suporte, da mesma forma que na vida profissional tem sua equipe, as pessoas do seu cerimonial, as pessoas que trabalham com você diretamente. Isso já é uma aula para quem está aqui nos escutando, nos vendo, que de repente está preso ali numa vida profissional e postergando a realização de ser mãe, e aí passam-se os anos e passam a vida inteira. Eu escuto muito isso, Bosquinho. Ontem eu escutei isso de uma amiga minha. Eu não sei como eu encaixaria um filho na minha realidade. Eu fiz, não encaixaria. Não encaixaria, porque eu pensava isso, meu Deus, como é que eu vou encaixar um filho dentro da minha realidade? Não encaixa, você vai adaptar a sua vida à nova. Né? Não tem como você acrescentar um filho dentro de uma realidade onde você trabalha de manhã até de noite sem parar. Você tem que adaptar e é prioridade. E eu vi muito, assim, além da sensibilidade dos clientes em relação a, por exemplo, casamentos em praia, que eu faço muito em praia, eu ter que ir com os noivos, com minha família para lá. Então, muitas vezes, eu alugava um outro quarto para levar minha mãe e meu marido. Óbvio, eles não ficavam na festa, mas para eu poder almoçar com eles, para eu acordar no outro dia eles estarem juntos e não ficar tão afastada, porque segundo semestre eu só fico na praia, então era sexta, domingo, imagina, todo final de semana longe. Então, eu consegui adaptar isso. E eu vi um retorno das noivas em relação ao carinho a mais. Então, não só existia Clarissa, porque meu trabalho é muito pessoal. E eu levo isso um pouco. Eu não... Tem profissionais que eles levam a assessoria de uma forma um pouco mais profissional. Não que eu não seja, mas eu levo o pessoal junto. Eu não consigo destrinchar isso. Assim, eu tô aqui Clarissa assessora e tô aqui Clarissa minha vida pessoal. Não, com a noiva eu converso
enfim, intimidades. Enfim, a gente termina a maioria, né? Clarice é um ou outro, não. A maioria a gente entra numa intimidade, porque também faço poucos casamentos ao ano, né? Então, meu número de noivos é muito pequeno. Então, termina que a gente se aproxima muito. Então, as noivas é assim, Clarissa, como é que tá Pedro? Eu quero Pedro no meu casamento. Eu fiz um casamento dia 4 de setembro, que era mensário de Pedro. Quando eu cheguei lá, tinha um bolo de mensário de Pedro. Então, presentes para ele, desde antes de nascer, noivas que eu já tinha casado, que eu não via há muitos anos, e as noivas que estavam acontecendo. Eu fiz, gente, como ele conseguiu agregar ainda mais essa pessoalidade no meu trabalho. E isso faz com que também o dia a dia do trabalho fique mais fácil, né? Então, talvez aquela noiva que ficasse chateada de eu não poder ir, ou ir com a limitação, a partir do momento que ela viu o meu papel de mãe, conheceu o Pedro e viu como aquilo é importante na vida pessoal, e ela vai ter isso futuramente, ela sensibilizou, assim, é meu ponto de vista, pode ter sido outras razões, mas eu acho que ela sensibilizou e viu aquilo de uma forma diferente. Poxa, Clarissa tá aqui, mesmo tendo Pedro, né? E isso foi muito legal, assim. Eu acho que ele hoje veio para me moldar de uma forma de ver a vida de todas as formas, assim, mais leve. Não ver só o trabalho como prioridade, não ver só o papel de mãe como prioridade. E eu consegui equilibrar isso depois de ser mãe. Antes de ser, eu acho que é aquela coisa que a gente fala, né? Só vivendo pra saber. Então, acho que só depois que eu fui mãe que eu consegui ter os meus horários da minha vida pessoal, de ir pra natação com ele, de voltar pra minha aula de piano, e ainda assim tá no meu WhatsApp trabalhando, coisa que antes eu nem isso fazia. Poxa, eu não tinha tempo nem de estudar francês, que eu amo, né? Eu não tinha tempo. Hoje, eu tenho tempo, não é que eu não tenha, mas assim, eu consegui colocar na agenda, né? Às vezes precisam aparecer novos compromissos para você se organizar. Isso, é isso. Porque o excesso digamos assim, de tempo livre, aspas, acaba fazendo com que você esteja o tempo todo se dedicando a várias coisas de maneira mais desordenada. A partir do momento que você tem algumas obrigações, porque ele tem hora para comer, ele tem hora para dormir, tem hora do futebol. Futebol não, meu Deus. Ainda futebol não. Mas tem hora da natação, tem hora de tudo. E aí, inevitavelmente, você tem que encaixar a sua agenda e você acaba se organizando melhor. E eu otimizei minha assessoria também, assim, deixei ela mais prática. E, por exemplo, eu ia a todas as provas de noiva de vestido. E muitas vezes eu tava ali fazendo nada, né? A noiva estava provando, tinha um estilista adequada para oferecer a ela toda a assistência, e por enquanto que eu podia estar com outra noiva numa coisa que ela precisaria mais de mim, uma reunião, uma visita técnica, uma decoração, e talvez eu estava postergando aquela reunião, aquela visita técnica, aquela degustação, porque eu tinha um horário de uma prova de vestido. Então hoje meu horário disponível, que ainda assim é bastante, ele é otimizado, em vez de eu estar ali. Não é que não fazia nada, mas eu estava fazendo companhia. Entendi. Como uma amiga, talvez, de trocar uma ideia. E hoje eu tô ali como um profissional. Óbvio que, como eu disse, sempre tenho a parte pessoal envolvida, mas o profissional, ele tá muito mais profundo a partir do momento que meu tempo foi reduzido para isso, né? E é a história do equilíbrio. Isso. De repente você se envolvesse de uma maneira excessiva, mas não excessiva desnecessária, mas excessiva ao ponto de você não conseguir otimizar a sua vida. Isso. No entanto, hoje você analisa a coisa um pouco mais tecnicamente, digamos assim. Isso, e de fato, se você analisar a situação de provas de vestido, etc., eu acho que não tem muito sentido você estar participando de todos. Você pode ir lá dar um suporte no primeiro na última, etc. Isso. Eu não sei como é que funciona essa dinâmica, mas você encontrou um outro compromisso que é uma prioridade também, né? Que é o Pedro. E aí o Pedro ele precisa estar inserido nessa agenda, então você começa a cortar certos excessos, de repente, de coisas desnecessárias, aspas, e você começa... Isso educa a gente em todos os aspectos. Isso faz com que a gente aprenda... E eu não tenho noiva questionando a falta de assistência ou de encontros, até porque a pandemia nos ajudou muito nos encontros online,
né? Isso me ajudou muito também. Então, muita coisa a gente fazia presencial, que hoje a gente pode fazer online, que a noiva até prefere. Não é nenhuma questão minha, o fornecedor prefere, a noiva prefere, ótimo. Então, eu fico em casa e nesse intervalozinho eu tô com ele para fazer alguma coisa, enfim. E ele ainda faz uma participação especial na reunião online, desse né? jeito que vocês viram aqui, né? Que no começo era mais tranquilo, mas agora... Mas ele é muito fofo. Ele é tranquilo. Muito fofo, olha. Isso aí eu acho que é algo que, com toda certeza, veio para deixar os seus dias mais leves e até numa situação onde você está tratando um assunto mais sério, ele chega para quebrar no meio da reunião e deixa a coisa mais leve mesmo, é isso. É a inocência da criança, traz pra gente muita leveza, muita tranquilidade. Você faz, meu Deus, a vida é tão mais simples, né, do que a gente vai pensando e isso é muito bom. Você deixa transparecer muito no teu trabalho, pelo menos desde quando eu te acompanho lá, enfim, há muitos anos. 10 anos já. Verdade. Fazer 10 anos agora em agosto. Não só presencialmente nos eventos que a gente faz juntos, como a sua presença nas redes sociais, que, enfim, é muito compatível com a realidade. Eu acho bacana, porque assim, você é muito aquilo que você reproduz ali nas redes sociais, que é muita leveza, é muita tranquilidade, é sorriso, é diversão, e você está ali, óbvio, preocupada com tudo que está acontecendo, mas sem deixar um ambiente tenso. E eu acho que é uma característica do teu trabalho, me corrija se eu estiver errado, mesmo diante de tantos desafios que é organizar um casamento, né? Onde começa esse processo na organização? Você tem uma reunião prévia com os clientes, eles trazem qual é a expectativa dele, eles deixam você à vontade, ou você deixa o cliente à vontade para poder ele propor, aí depois você vai colocando... Me conta aí mais ou menos como é que é a construção disso. Eu sou advogada, né? E advogado é bem prático, assim. Eu acho que gosto das coisas mais práticas. E eu puxei muito isso, do papel, de escrever. Então, minhas coisas são bem orgânicas. Eu mando um relatório para o cliente, um relatório onde tem tudo do casamento, tudo que existe, pode existir num casamento, e ele me responde o que quer e mais ou menos quanto quer gastar. Aí eu faço uma planilha de estimativa de custos, não são valores que eu chuto, eu vou ligando mais ou menos. Claro que ele vai me dizendo, eu conheço fulano, conheço ciclano, se ele não tem nomes no mercado, ele me passa fotos, expectativas de alguns casamentos que já fez, para eu tentar pensar em algumas pessoas, porque o orçamento, a gente sabe que pode ser pode ser 100 milhões, então eu vou tentar equilibrar de acordo com esse orçamento que ele me passa. Eu ainda tenho clientes, a maioria dos meus clientes ainda são muito preocupados com orçamento, então é raríssimo eu ter algum casal que me deixe livre para investir, né? Mas isso vai acontecendo no decorrer da festa, né? No decorrer do planejamento. Mas aí eu faço essa estimativa de custos e como tem o valor de cada serviço, a gente vai procurando fornecedores que estejam dentro daquele valor. Quando se fala em alguém que está acima daquele valor, os noivos já sabem. Então, vou atrás porque eu gosto muito do trabalho, vou investir mais. Eita, se está acima do que eu quero e esse orçamento já é meu limite, então eu vou daí para baixo. E aí a gente vai direcionando e aí no decorrer eu vou mostrando possibilidades, porque os casais normalmente não sabem até que ponto podem crescer a festa. Eu digo que tem lugares que exigem alguns investimentos, não somos nós. Eu sou muito passiva em relação à proposta de festa, de dizer assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que a maioria dos assessores tem essa característica de não dizer o que tem que ter, mas... A proposta da festa, eu já fiz casamentos e hoje em dia ainda tenho casamentos muito pequenos, de estrutura muito simples, que não necessariamente não é eles que não podem investir, é porque não é prioridade, existem outros investimentos, apartamento, lua de mel, já tem filhos. Então eu ainda ligo muito assim, para o que os noivos me pedem. E eu vou trabalhando conforme eles pedem. Até diz assim, Clarissa, meu casamento é bem simples, então eu quero um orçamento seu bem simples. Eu fiz, assim, mais enxuto. Eu fiz, olha, o meu orçamento é igual para todo mundo. Engraçado, eu não consigo distinguir um orçamento de outro, a não ser um casamento fora, né? Enfim, na praia, que tem diferenças de custo. Mas diferença de trabalho, se uma cliente quer contratar 50 doces ou 1.000, ou 5.000, eu tenho que levar ela para quantas doceiras ela quiser, né? Meu tempo de disponibilidade para ela é o mesmo de uma que vai contratar 5.000 ou uma que vai contratar 5, 10, enfim. Então, o meu trabalho é bem orgânico, eu escuto muito o que o cliente quer e vou baseando nisso. Agora, claro, no decorrer a gente vai captando
o que eles querem, aí eu vou mostrando as possibilidades. Até vai, claro, você quer gastar meu dinheiro? Não, você que tá querendo isso. E essa possibilidade, se não quiser, a gente volta. Tem um planejamento fixo para ser um direcionador, mas isso pode mudar, né? O orçamento, quanto eles estão dispostos e podem investir, é um balizador para isso. Total. Agora, claro, é normal, por não conhecerem o mercado de trabalho, dizer um valor bem abaixo do que se quer. Então, o relatório ainda é muito o ponto-chave, assim, para mim, é um relatório, porque ali eles vão dizer tudo o que querem e o valor eles sempre vão estar para baixo. Mas eu digo que isso é tudo na vida. A gente quer fazer uma viagem gastando menos, comprar uma roupa gastando menos, um apartamento, porque a gente não tem noção desse mercado. Exato. E aí, nessa planilha, o orçamento é um balizador em relação aos fornecedores que a gente vai, mas eu não limito o orçamento deles para definir. Quando passa o relatório é meu plano principal. E aí eu passo a proposta B para eles. Então, exemplificando, claro, se eu quero gastar 50 mil. Fiz, olha, dentro do que vocês me responderam, eu não consigo 50, eu consigo 100. Quer? Poxa, será que a gente consegue 80? Eu fiz, olha, para chegar em 80, a gente teria que tirar isso, aquilo, né? Enfim, cortar uma banda. Enfim, tem que a noiva vai escrevendo dizendo que é tudo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, eita, não quero cortar uma banda. Então vamos pro 100. Então, antes de começar a planejar, os noivos já sabem o mínimo, né? Que aquilo ali é o mínimo. Mas dá pra fazer a festa no mínimo que eu propus, sabe? Não sei se eles vão fazer. No fundo, parece que os noivos sabem exatamente o que querem. Só não sabem quanto aquilo vai custar. Exatamente. E aí eu acho que é o papel da assessoria trazer para essa realidade e adaptar. Seja fazendo os noivos repensarem o que estão dispostos a investir ou adaptando a festa e, obviamente, cortando e abrindo mão de algumas coisas ali para poder entrar no orçamento. E isso me ajuda muito no planejamento, porque eu não escuto mais, há anos eu não escuto. Planejei gastar X e gastei 2X. Escuto dizer, poxa, Clarissa me disse que eu faria nesse valor, mas eu fui crescendo. Então, a realidade depois, quando chega o final da festa, quando eu fiz esse planejamento, mudou bastante, assim, hoje os clientes, eles percebem que a festa cresceu de valor porque eles modificaram ou quiseram, e é muito normal, acho que 90% aumenta o valor que eu mando na planilha. Entendi. Porque é um mundo maravilhoso, né? Então, no começo você só conhece bolo, doces, foto, filmagem não, sabe? Sempre corta a filmagem, bota uma banda, mas depois que a filmagem, que é 2 bandas, dormiu. É isso. E acontece muito isso em casa também, Bosquinho, sei lá, chegou uma encomenda em casa, minha babá precisa descer. Clarice, olha ele aqui, eu no meio da reunião, como é que eu vou ficar com ele? Não, mas tem que descer. O negócio tá no fogo e etc. Mas é isso. É muito bom, recomendo a todo mundo que é muito bom. Né, amor? Com toda certeza. O carinho enfim, o carinho que você conseguiu conquistar das pessoas faz com que isso se torne algo ainda que deveria... É algo que precisa ser tolerado sem nenhuma discussão. Sem nenhuma. Mas é óbvio que isso é construído, né? Imagine que se de repente você não fosse essa pessoa muito carismática, que abraça, etc., talvez esse incômodo, digamos assim, de você precisar ficar por alguns minutinhos ali com ele, talvez causasse algum tipo de entrave, e isso não é E eu escuto direto, de noivo e fornecedor. Claro, tu vem com Pedro. Eu fiz, então, não, você falou que deixa ele crescer mais um pouquinho, ele pode ser página de aluguel. Gente, ele dá muito trabalho. Paga o cachê do rapaz, ele fica... Vai ser página em setembro, pela primeira vez. Vamos ver. Bacana, que legal. Vamos ver. Mas é bom demais. Massa. Então, mas voltando à história da assessoria, muito legal você ter como balizador a proposta, e obviamente sem fugir do sonho ali e tal, mas assim, quando você vai amarrar esses profissionais todos, você tem que apresentar você faz uma planilha ali, muito bem amarrada de tudo que... Isso. De quanto vai custar, para poder a pessoa dizer assim, poxa, ela levou em consideração os meus parâmetros aqui, né, de orçamento. Às vezes o cliente não sabe, faz, por exemplo, fotografia. Lá no meu relatório tem, se quer já o álbum, ensaio, pré-wedding, se quer alguma coisa, praia, por exemplo, um dia antes, aí sempre tá, quero.
Aí vem aquele orçamento de fotografia, né? Faz, nossa, Clarissa, mas meu amigo fechou mais em conta, ou, enfim, não imaginava que seria tanto. Eu fiz, olha, porque no relatório você respondeu que queria tudo, mas você pode deixar o álbum para fechar após o casamento, né? Enfim, tirar o luar um dia antes, e tem N possibilidades. Agora não vai ter algo completo, né, do que queira. E isso aí, eu acho que o importante, Bosquinho, é você deixar muito claro ao cliente que a realidade da gente é essa. O que eu via muito no começo, até que eu fazia assim, era, ele tem esse orçamento, eu vou tentar ao máximo cumprir o orçamento que o cliente me passa. Só que aí a gente não entrega qualidade, nem entrega o que ele quer. E aí depois ele gasta mais e fica dizendo assim, a Clarissa disse que eu conseguia gastar com aquele dinheiro que eu falei e eu não consigo. E aí no começo eu já quebro isso. Olha, se você quer esse tipo de produto, esse tipo de serviço, nessa qualidade, em a qualidade mínima que eu acho que a gente tem em qualquer lugar do mundo, a gente tem fornecedores de tudo que é tipo. Só que como a gente trabalha, e tudo que é orçamento, só que como a gente trabalha com muita antecedência, a gente não sabe como vai ser a empresa daqui a algum tempo, que é o maior medo de todos os noivos. E a pandemia foi uma resposta disso. Eu não tive problema com nenhum casamento, de contratos, de aditivos, do fornecedor estar lá ou não estar, o compromisso que você mesmo falou, de o fornecedor não pode, mas tem a equipe, justamente pelo comprometimento, que não é só uma questão de orçamento, né, que eu digo ao cliente, olha, eu não estou indicando alguém aqui só por uma questão de valores, o valor é um grande norte, né? Até porque os clientes batem muito na tecla em relação a isso. Mas eu preciso de um mínimo de qualidade, eu preciso de um mínimo de como é que a gente diz? A palavra é confiança, né? Aquele fornecedor que a gente vai ter confiança daqui a um ano e meio, não vai ter problema. Não só, eu não estou falando nem problemas de falir, sumir, não. É problemas de entregar material, né? De cumprir aquilo que estava contratado, de instalar aquelas flores, aqueles móveis, né? Aqueles 12, as forminhas, todas as minhas forminhas vão estar lá, vão, porque aqueles fornecedores que eu estou contratando, ele vai contar forminha por forminha, ele vai contar docinho por docinho, ele vai colocar a cor da flor do docinho que a gente quer. E eu acho que é isso que conta, né? Os detalhes do casamento e um time que você monta. Porque, como falou até em relação à minha gravidez, a partir do momento que você teve um casamento que eu tive que sair no meio do casamento para ir numa emergência, que eu senti uma dor muito grande. Foi agosto, eu engravidei em abril, eu tinha 3, 4 meses, alguma coisa assim, né? E aí, se não fosse a galera que tava lá, não é só o meu coordenador, mas é todo mundo, é tal a equipe de foto, a equipe de buffet, a equipe do cerimonial, fazer, vai, Clarissa, eu seguro pra você. Então, não necessariamente é minha equipe que tem que estar lá por mim, é todo mundo tá por todos, né? E isso é muito importante, e eu digo isso muito ao cliente. O que eu acho que eu consegui nesses 10 anos é que juntar aquela galera que tá ali no casamento, não por uma vaidade, eu tô aqui só fazendo o meu trabalho, não, eu tô aqui por todo mundo, se alguém falhar de alguma forma, eu tô para cumprir. Eu vi muito isso em pandemia também, que eu não podia fazer, não tinha uma data, Clarissa, eu posso botar um assistente, eu posso botar uma outra equipe, não tem problema, agora eu tinha que fidelizar isso pro cliente, sim, claro, né, de chegar, não tem problema fulano não estar, porque ele vai entregar, né? A qualidade, bandas que trocaram, porque o cantor foi morar em São Paulo, vamos trocar de banda, ou de cantor. Tá, pra quem? Fulano, fulano é de outra banda, a banda é massa, vai te escutar, vai saber qual é o teu repertório, a voz é ótima. Então, o trabalho do assessor é muito isso também, de credibilizar pro cliente para entregar um resultado que ele espera, né? Porque a maioria não sabe quem são. A gente faz muito casamento de pessoal de fora, né? Então eles não conhecem os nomes, tanto faz ser A, B ou C, eles não entendem, né? Aí a gente entra muito nessa credibilidade, né? Não tenho um orçamento limitado, mas eu tenho uma carta branca para mostrar aos noivos quem pode ser o melhor para eles, sabe? Enfim. E o que é curioso é assim, que você absorve, quer dizer, a sua credibilidade, e os outros profissionais que você indicou carregam um pouco da sua credibilidade, né? Então, assim, a sua credibilidade tá sendo posta em xeque ali, então você tem que estar respaldado de profissionais que você colocou naquele processo que, de fato, dê esse tal respaldo que você precisa. Eu né? brinco quando eu encontro o noivo, o pai do noivo, desculpa te interromper, o pai do noivo faz assim, ou da noiva,
Aí eu, Clarissa, prazer, que eu encontro ele bem na sou eu que tô gastando seu dinheiro. aí eu falo assim, olha, se foi bom fui eu, mas se foi ruim fui eu também, né? Então a gente carrega isso muito, né? Do bom e do ruim. Muita responsabilidade, né? Mas aí eu já vi que você acompanha o processo desde o início, né? Quer dizer, na montagem lá da festa. Eu via muito os stories que você postava, acompanhando lá, até hoje. Conferindo as quantidades, as coisas todas que tinham sido contratadas ali. É um checklist gigante, né? Mas é a melhor parte, porque é quando você vê as coisas se encaixando, né? Aquilo, o trabalho concluído. A melhor parte é quando o noivo fecha e quando o casamento acontece. Pra mim, né? Porque quando fecha aí, tá massa, tem um casamento aí novo pra gente realizar. E quando ele acontece, é maravilhoso também, porque, enfim, é a materialização dele. E quando não acontece, parece que fica... Enfim, a gente tem casos, né? De noivos que acabam, pandemia que não quiseram mais fazer casamento. Fica faltando, né? Poxa, a gente planejou aquilo tão legal. Ia ser aquela decoração tão massa, e não vai ter mais. Aí eu quero botar em outro casamento. Enfim, fica faltando alguma coisa. Então, óbvio, eu tenho noivas, algumas... Enfim, eu lembro aqui rapidamente de 2 que não casaram e a gente ficou muito próxima. E eu tenho aquela sensação, poxa, eu queria tanto que ela casasse, que eu fizesse o casamento dela. Porque é uma conclusão de um ciclo, né? Conclui um ciclo. Mas, enfim, a gente tá aqui pra ficar à disposição realmente, né? Da vida pessoal deles também. Então, se eles têm que entender a nossa vida pessoal, a gente tem que também retribuir isso de alguma forma. Né? Inclusive eu leio todos os contratos, né, para ver se está tudo ok, e uma banda virou para mim e fez, mas Clarissa, é muito difícil a gente cancelar o contrato, né? É muito difícil. Mas a gente tem que pensar dos dois lados, né? Eu tô aqui pro fornecedor e pro noiva. Eu não tô aqui nem falando somente para ajudar a noiva, mas eu tô aqui também para mostrar a noiva o ponto de vista do fornecedor e assim a gente trazer esse equilíbrio. Eu acho que o assessor ele é muito importante para fazer essa ponte, né? Principalmente de mostrar à noiva as nossas dificuldades, as dificuldades do mercado em relação a isso, né? Ontem uma noiva virou para mim e fez, Clarice, se eu fechar o buffet pro luau e pro dia do casamento fica mais barato? Eu falei, mulher, depende, porque veja, onde é que ele vai botar as comidas da sexta pro sábado? Ele vai ter que deixar um caminhão refrigerado lá. E a equipe vai dormir como? Vai ter que alugar uma casa pra equipe dormir. Então, acho que não vai fazer muita diferença, não. É melhor ele voltar pra Recife e depois vir com a... Eita, eu não tinha pensado nisso. Realmente, não, vamos ver quanto é. E realmente, não ficava tão diferente assim. E às vezes, o cliente, ele não pensa nisso, né? Porque são questões muito técnicas. Muito né? técnicas, Só você que está nesse universo, a gente que está nesse universo, que sabe dessas particularidades, né? Eu nunca imaginava o caminhão refrigerado tem que ficar ligado lá, queimando o diesel até o outro dia, né? Imagine o custo disso aí. Mais uma coisa curiosa que você falou, você como boa advogada, sabe qual é a importância no contrato, né? Assim, o contrato está bem especificado, as obrigações, todas as cláusulas bonitinhas lá, das obrigações das duas partes, né? Então, tem muito essa questão de você intermediar esse processo e ser profissional, não só com o cliente, para ele entender das cláusulas que favorecem o contratado, como também poder chegar para o contratado e dizer assim, o contratante, você não pode estar colocando isso aqui porque a gente precisa dar respaldo. A gente sabe que fornecedor é um parceiro, que a gente vai ter outros trabalhos no futuro, mas o nosso cliente é uma prioridade, porque afinal de contas a coisa tem que estar alinhada, não pode ser leonino. Voltou muito para mim, Bosquinha, também, na época da pandemia foi quando a gente sentiu mais a necessidade de um bom contrato. E o mercado da gente, mesmo pós-pandemia, não temos fornecedores com bons contratos, né? E fornecedores bons, de qualidade, com respaldo no mercado, mas não cuida. Porque, Clarissa, óbvio que eu vou fazer o casamento, óbvio que eu vou fazer, né? Mas no caso de pandemia, os fornecedores sentiram muita dificuldade em relação a seu contrato mal feito, mal redigido, ou com poucas cláusulas, né? Enfim. E eu recebia muita ligação durante a pandemia. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Por conta, detalhe, eu não advogo há 10 anos, né? Mas não é só uma questão de ser advogado ou não ser. Eu não precisava ser, mas ter a preocupação, e eu acho que é uma preocupação que o assessor tem que ter sim também. Não é só saber organizar a festa, saber executar, mas num problema. Como é que a gente resolve?
Porque eu já ouvi muito de fornecedor, menina, a noiva quis cancelar o contrato, aí eu tô falando que você resolve diretamente com o fornecedor. Poxa, se o assessor, ele foi tua ponte na hora do bom, de contratar... Do contrato, tem que estar no distrato também. Também né? no distrato, exatamente. As pessoas nem sabem o que é distrato. Eu já fiz distratos. Para termos de ajuste por conta da pandemia, eu fiz diversos para fornecedor. Foi meio cruel, assim, né? Do ponto de vista de que ninguém esperava nada semelhante a isso. Ele foi cruel a título de volume, Bosquinho, mas os casos eram praticamente os mesmos. Então, assim, eu acho que o problema maior foi a quantidade que a gente tinha para refazer e ver uma nova data, mas os casos eram os mesmos. E estava todo mundo muito despreparado para isso. Né? Aí, eu acho que isso foi uma forma de olhar para si, olhar para a empresa, ver o que é que pode melhorar, e não é nada demais. É uma coisa muito simples. Eu vejo muito cláusula assim, eu vou direto na cláusula de rescisão. Porque se tiver que dar um problema em casamento, é rescisão. Porque veja, se eu tô lá no dia do casamento para fazer cumprir aquilo que a gente combinou, já aconteceu de o decorador levar uma mesa madeira quando a gente combinou branca. Eita, fulano, lembra que era branca? Eita, Clarice, eu esqueci. Não, mas eu vou no depósito e troco. De chegar uma cadeira diferente, isso, como os assessores estão na montagem, a gente tem como resolver isso. O problema é quando dá algo errado, né? E aí a gente tem que pensar, eu digo muita noiva isso, olha, eu leio os contratos, não é para você botar na justiça não, porque minha intenção não é que dê errado e você bote na justiça, é para que eu tenha condições de na hora dizer, não é assim, tá diferente. Né? E por isso que eu não tenho muitos problemas, porque eu peço para mudar mesmo, de uma forma delicadinha, porque muitos não gostam, até sugiro, Cláudia, Cláudia, tu pode me dizer como é que eu posso escrever? Óbvio que, enfim, às vezes eu ligo para um amigo meu, me ajuda aí a escrever isso aqui, mas é um cuidado até para mim, porque se a noiva tem um problema, eu tenho antes dela, porque passa por mim, né? E aí, enfim, as coisas vão dando certo. Meio que o trabalho do assessor, ele não tem uma lista de tarefas, né? Meu contrato, ele tem algumas coisas que eu faço, mas eu digo à noiva, olha, vai muito além disso. E se eu escrever tudo, eu ainda vou esquecer muitas coisas. Agora, para um cliente, eu vou estar numa linha, enfim, como é serviço, a gente vai adaptando a cada realidade. Tem clientes que eu tenho que ser um pouco mais tecnológicas, outros nem tanto. Tem aqueles que eu tenho que ligar, eu mandei um e-mail para tu, né? Tem aqueles clientes que são advogados, então tem que ser um pouquinho mais chato em relação ao contrato, porque cliente é advogado, exige mais. E aí a gente vai adaptando, não é também esse rigor de todos os casamentos, até porque, enfim, tem coisas que, por exemplo, a noiva minha pediu para mudar o horário do casamento, que era às 3, estava no contrato às 4h30. Fiz, amor, ele vai estar lá de 1h da tarde. Então, assim, não tem problema estar no contrato 3, 4. A gente vai adaptar esse horário. Mas eu quero mudar. Beleza, mas tem outros que vão dizer, deixa seguir. E a gente vai adaptando a realidade. Esse que pede para trocar é o advogado. É o advogado. Sempre. O advogado é muito pragmático, né? Muito preto no branco, e medroso. Tá escrito no papel. Né? Passa o dia todo ali lidando com bronca dos outros, aí não quer se prevenir para não entrar numa dessas. Olha que delícia. Tá vendo? Não dá trabalho nenhum. Dá não. Tranquilidade. Tranquilo. Dormindo, né? Tá alimentado. Aí eu faço, meu Deus, eu vou botar pra dormir pra ver se eu faço um contrato. Se eu leio um e-mail, né? Doido pra que dou, pra resolver as coisas. Mas enfim, como eu disse mesmo, como eu diminuí minha demanda, eu não tenho nada atrasado, o que é muito bom. Eu acho que isso é planejamento, né? Eu digo aos clientes também, você tem que planejar, tudo é planejamento. Óbvio que muitas coisas eu não consegui planejar antes de ter filho. Né? Eu tive que ter Pedro para adaptar algumas coisas. Mas, por exemplo, antes eu fazia casamento todos os sábados. Hoje, se eu tenho 2, 3 no mês, não tenho disponibilidade. Até tenho, mas eu sei que aquilo ali vai me atrapalhar. Óbvio que daqui para o ano que vem, não, ele já vai estar crescidinho. Mas antes, quando ele tinha nascido em dezembro, eu sabia que maio, junho, julho, ele ia me demandar muita coisa ainda, né? Mas ainda levei 4 meses para voltar a trabalhar efetivo. 4 meses de licença. E deu certo. Também janeiro e fevereiro não cobram tanto. Frio, né, aí foi também. Março e abril. Aí foi de boa. Deu para sobreviver. E agora todo mundo quer a participação de Pedro. E finalizar a festa não finaliza mais não, né? O quê? Ainda finaliza.
Várias. Taquaritinga do Norte, estarei lá de sexta a domingo e não levarei ele. Porque também é muito longe, né? Muito longe, né? Muito longe. Carneiros até levo. Mas eu acho, assim, que eu não finalizo 30% das minhas festas. A maioria eu ainda finalizo. Eu acho que você acompanha a montagem, você faz a parte do cerimonial também, né? Aquela etapa ali E da também, execução. Bosquinho, tem... Você já tem uma equipe também tão afinada para fazer essa parte. E tem algo pessoal, assim, engraçado. Os casamentos que eu não finalizei, o cliente olha diferente, sabe? Aquele que eu tô ali até o fim, com eles, sabe? Olha e fala, Clarice, tu ainda tá aqui. Que massa. O que eu não fico, não é que não, enfim, retribua tudo que a gente fez, mas é diferente. E aí eu senti que eu tava perdendo de não ficar até o fim. Engraçado. Entendi. Porque eu acompanho do começo ao fim, né? Assim, todas as reuniões eu tô muito presente. Então é como se fechasse o ciclo. Agora, claro, tem alguns casamentos que não tem condições de ficar. Sim. Até 5 horas da manhã, se ele tá acordando a madrugada inteira. Mas casamentos em praia eu fico todos bem em praia. E na cidade, que termina cedo, até 2 horas da manhã, eu fico. Esse processo de finalização, em que você faz a contagem das bebidas, enfim, organiza. O que é que acontece no final? Porque geralmente eu não estou, não, tá? Eu nem sei o que é que rola. Não exige, advocaticiamente falando, né? Não exige o critério da pessoalidade. Então não precisa estar Clarice Cunha Sim. finalizando. Qualquer pessoa pode finalizar. Que é guardar. Desculpa. Tá. Não exige o critério da pessoalidade. Então, assim, não precisa ser Clarissa Cunha finalizando, porque qualquer pessoa pode finalizar, que nada mais é guardar tudo que sobrou num quarto ou num carro que eles predeterminarem. A diferença é que, enfim, o que é que você me perguntou? É guardar as bebidas que sobraram, bolo, docinhos, materiais pessoais deles, às vezes tem presentes que ganharam no dia, lembrancinhas de aquelas fotos impressas, uma série de detalhes. A diferença, assim, que eu vejo que os noivos querem que eu esteja presente é mais no pessoal mesmo. Tipo, poxa, Clarissa, que massa você tá aqui até o final, você curtiu. E, enfim, pode acontecer algum problema num decorrer, né? Uma troca de banda e etc. Que aconteceria comigo lá mesmo, digo mesmo, comigo lá aconteceria, mas o noivo acha que se eu estivesse não teria acontecido. O que é que já aconteceu de curioso, assim, nessas... Equipamento de DJ da estrutura não funcionar quando a DJ fosse entrar, porque deu um problema, aí teve um lagzinho aí de 30 minutos. Já aconteceu de a banda entrar, o DJ ficou lá, a banda entrou. Aí no que a banda entrou, pronto, o DJ foi embora, deu um problema na bateria, no fio da bateria, e aí daqui que ajeitasse o fio da bateria, o DJ já tinha ido embora. Aí ficou sem música durante 15 minutos. A maioria é musicalmente falando, né? Porque é mais final de festa. Já aconteceu na praia de gerador parar, né? E aí daqui que troca o gerador leva mais ou menos uns 15 minutos. Só que a diferença, e aí, enfim, independentemente de estar a minha ou outra pessoa, é que essa pessoa que tem que ficar, ela tem que ter a agilidade de pensar em algo muito rápido. Né? O que é que a gente pode fazer rapidamente? Limone mesmo, o VJ já me salvou, porque ele tem um fio que liga, porque nem toda a equipe de iluminação tem um fio do celular para o equipamento da mesa. O Limone me dá o fio, aí bota a música aí, bota a música, já salvou. Esse do gerador, a gente tava com a equipe de samba para começar depois. A gente tá aí, começa, toca tudo, porque não precisa de iluminação. Começa aí, pelo amor de Deus. Então, a experiência hoje conta muito, que eu não tinha isso há 10 anos atrás. Hoje conta bastante para resolver o problema muito rápido quando tem. De você pensar, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer agora, em 1 minuto? Eu tive um exemplo que não foi durante o casamento, mas nessa questão de pandemia, eu estava voltando da Chapada Diamantina, uma visita técnica, e a mãe da noiva me ligando insistentemente. Eu sabia por quê, porque o governo tinha dito que ia fechar a partir da sexta-feira por conta de pandemia. E ela me ligando, eu falei, gente, eu preciso atender esse telefone com alguma solução. Não adianta eu ligar, atender, não sei, o que é que eu faço? Aí eu liguei para o pessoal, enfim, eu fui lembrando. Isso é muito legal, porque como eu tenho poucos casamentos e
tô muito perto dos clientes e dos fornecedores, eu de cabeça fui lembrando, eita, quem é a iluminação? Quem é o fotógrafo? Quem é a luz? Ou o bolo. E fui lembrando, era usina, né? Aí eu liguei pra todo mundo, gente, vocês conseguem antecipar um sábado? Aí todo mundo conseguia. Digamos que era terça-feira, o casamento era aquele sábado, o outro, e eu pedi pra antecipar porque o governo ainda ia permitir. E aí, meia hora depois, eu atendi a noiva e disse, você consegue antecipar para os seus convidados? Ela, consigo. Aí pronto, a gente fez uma semana antes do casamento. E a noiva estava comigo, né? Ela, Clarissa, como é isso? Eu falei, não sei. Não sei como foi. Você sabe, porque você acabou de dar o exemplo de como administrar o caos, mas se não fosse o prestígio e o relacionamento bacana que você tem com os fornecedores, você não conseguiria. Uma coisa está diretamente ligada à outra. É a situação da música, que o VJ, que é brother, foi lá, arranjou o cabo que você precisava, era o pessoal da banda de samba que estava lá e foi sensível à situação, e você com muito jeitinho disse, pessoal, vamos entrar antes e encontrar as soluções adequadas e ter pessoas junto com você que abracem o problema junto e tentem resolver. Imagina que você conseguir mudar uma festa por uma semana antes, em algumas ligações, mostra muito do prestígio que você tem e do network que você tem, do conhecimento, de quantas pessoas acreditam no seu trabalho e, enfim, estão junto com você na resolução dos problemas. Muita gente me diz isso, Bosquinho, mas 10 anos depois eu ainda não tenho noção. Porque eu faço de uma forma tão natural, né? Eu não me formei em relações públicas, eu não fiz nada assim diretamente voltado para eventos. Eu simplesmente era uma menina do colégio que organizava festa, adorava organizar. Gente, eu vou ver como é que é isso. Arrisquei, mas é realmente uma forma muito orgânica de organizar festa. Eu digo isso muito aos clientes, olha, você não vai ver aqui um comercial, um financeiro, você não vai ver um pessoal assim, isso aqui tem as suas assessorias dessa forma, eu acho fantástico, eu inclusive me inspiro muito, mas eu não consigo, porque eu sou muito centralizadora, mas eu gostaria muito de ser aquela empresa setorizada, isso ia me ajudar muito a título de tempo, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa minha característica de fazer as coisas de uma forma simples, e eu acho que agrega muito esse tipo de perfil de cliente que aproxima, que quer alguém assim, conversando tete a tete mesmo. E eu até acho engraçado porque eu dizia assim, gente, antes eu casava noivas da minha idade e isso era muito próximo. Hoje eu tenho casando noivas 10 anos mais nova do que eu, porque são 10 anos de empresa. Geração, né? E eu faço, meu Deus, e eu ainda tento trazer um pouquinho dessa... eu tô organizando junto com você. E tem noivas que me olham meio assim, essa minha mais velha e tal, mãe já. Não, mulher, mas veja, dá pra gente ir, né? Já tá uma característica diferente da forma de me verem. Você vai começando a ser enxergado de uma outra forma, mas assim, a bagagem que você carrega é algo muito valioso e é algo que você só conseguiria ter construído essa estrada aí que você percorreu, né? Então, eu acho que cada vez mais os clientes querem inovação, acho que os clientes querem algo muito diferente do convencional, mas não abre mão da segurança. E a segurança você consegue através de pessoas que realmente têm uma história com aquilo ali, têm uma experiência vasta, para poder fazer com que seu evento aconteça e minimize ao máximo os erros. Olha aí, sim, Pedrinho parece que está acordando, né? Não sei. Fechou os olhos de novo, deixa eu só dar uma conferida. Fechou. Porque, né, muito movimento, pessoal, muito movimento. Mas olha, Clarissa, é assim, eu acho que a história que você contou, até extra trabalho que a gente já conhece, muita gente, e o bacana é que você tem uma presença muito legal no Instagram, nas redes sociais. Você tinha um programa também que você acompanhava as pessoas, né? O projeto Me Adota. Pois é. Quero voltar, era muito bom, quero muito voltar. Aprendi muito no projeto Me Adota. Me aproximou de muitas empresas, de muitas pessoas. E eu comecei a enxergar o outro lado da história, né? Os processos, as dificuldades. Mas são outros hoje, né? É um ciclo, né? Que vai se renovando. E eu quero voltar. Vai voltar o projeto Me Adota. Vai voltar. Agora é a fase que precisa ter um equilíbrio maior, não adianta abraçar o mundo todo, porque existe alguém cobrando
a atenção aí, e ele merece essa atenção. Mas que legal. E passa, né? E passa. É verdade, verdade. Mas, Clarice, eu queria lhe agradecer de coração. Ô, Bosquinho, pela muito sua obrigada. disponibilidade. Olha aí. Oi, tio Bosquinho. Ele acorda mal-humorado? Não, ele acorda assim, meio... Ainda tá zen, né? Meio tá entendendo zen. onde é que tá. É, mãe. E dormiu um pouquinho. Mas obrigada a você aí pelo convite. Eu amei. Uma honra enorme estar aqui. Uma referência, né, de fotografia no nosso mercado há tanto tempo. E, enfim, passar um pouquinho dessa realidade, né, que é boa para muitos profissionais, sabe, Bosquinho, isso que eu tenho vivido. Eu tenho ouvido muitas pessoas perguntarem, né, Clarissa, como foi, né, porque tem esse desejo. E também passar para as noivas que vão assistir o podcast, né, para verem que não é um bicho de 7 cabeças, porque do mesmo jeito que eu tive muitas noivas receptivas, eu tive uma ou outra não. Né, que acontece, sim, né, enfim, elas devem ter as suas perspectivas da razão, mas entender que isso faz parte da realidade da vida, né, que a credibilidade ela fica muito acima de qualquer dificuldade, eu acho, sabe? Sem dúvida nenhuma. E você é a prova disso. Eu acho que você está aí para mostrar, não só para as noivas, que os casamentos delas acontecem independente das suas assessoras serem mães, como também dessas assessoras que de repente acham que se resolverem ser mães não vão conseguir dar conta do outro lado. Então foi muito inspirador e eu agradeço assim, pela sua disponibilidade, por ter trazido essa coisa linda aqui para poder fazer essa participação especial. E eu sei que mais do que nunca o seu dia está super corrido. Então tem reunião ainda hoje. Olha aí, então cuide. Muitíssimo obrigado. Obrigadão, viu? Tamo junto. Valeu, Pedrinho. Tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau. Dá tchau, tio. Ih, rapaz. Ali pra aquela câmera ali, ó. Dá tchau. Pra aqui, olha pra cá, olha pra cá. Eita. Dá tchau. 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 Manda um beijo. Meu beijo. Pessoal, acordei agora. Oh, meu Deus. Valeu, Clarice. Obrigado. Beijo, pessoal. Oi, delícia. Tu dormiu quanto tempo? Tem que fazer o fechamento aqui. Ah, meu Deus. Uma chupeta. Eu não piso na chupeta do menino, não, que só tem essa. Caiu pra cima. Não, tu acha, Bosquinho? Não, que eu tenho isso? Rapaz, tem uma piada que Rayana conta, velho, que ela diz assim que no primeiro filho ele engole uma moeda. Já ouviu essa? Não, mas tem algumas histórias assim, primeiro, né? O primeiro filho, o menino engole uma moeda, a mãe leva pro hospital, faz a maior confusão, não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu, quase morre do coração. Aí o segundo filho, tem 3, né? O segundo filho, quando engole a moeda, espera, sai no cocô, confere. Tá tudo certo. O terceiro, quando engole, desconta na mesada. Desconta na mesada, essa moeda pra ser. Uma noiva minha tem o segundo, a chupeta caiu, ela botou assim na boca, limpou assim, tome no menino. Meu Deus, eu não cheguei nesse nível ainda não. Então, o primeiro você tira e esteriliza. O segundo você vai lá e lava. O terceiro você passa aqui na camisa e vai. Né, Deixa eu só finalizar aqui. Vai. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Bosquinho Cast.